Fala pessoal, mais uma vez aqui obrigado pela audiência. Hoje começando um episódio bem bacana. A gente está desvendando aí quem são os embaixadores da Meu Cliente e hoje o bate-papo é para anunciar mais uma figura muito importante aí para o trade marketing nacional, que é a Paula Valduga, trabalha no COC. Paula, obrigado por ter vindo, obrigado por ter topado aí fazer parte do grupo dos embaixadores, né? E já começar falando o que você acha dessa iniciativa dos embaixadores. Me conta um pouquinho aí de como foi para você esse convite. Obrigada, Maurício. Obrigada a todo o time do Meu Cliente pelo convite. É uma honra fazer parte desse grupo, porque é um time muito seleto. É um time que realmente tem feito ativações de trade diferentes, tem uma visibilidade enorme no Brasil e acho que até fora, e inspiram a gente todos os dias. Cada um dá uma aula de trade marketing e tem muitos motivos para nos motivar. Que legal. E é bacana porque, como eu venho falando com o pessoal, né? Às vezes você já tem a operação super madura de trade, só que você olha para um outro embaixador que trabalha muito longe de você, é uma rede diferente, mas que ele traz insights que você fala, poxa, eu não estava pensando nisso, né? Então, acho que o conceito da comunidade é a gente se ajudar, mas depois conseguir dividir esse conhecimento com varejos no Brasil todo, né? Principalmente Isso. aqueles regionais, né? Isso aí é replicar as boas práticas, né? De cada um trazer para o seu negócio. Pois é. E ontem eu estava conversando com o Bruno, do Super Nosso, né? E o Bruno trabalhou em uma rede familiar, antes de estar no Super Nosso. E ele falando, né, do conceito do trade, que ele já fazia há muitos anos atrás, mas com um nome diferente, né? Era mais voltado ao comercial. E ele contou um pouquinho da trajetória dele. Eu queria entender um pouquinho da sua, né? Hoje você está no Grupo COC, vem fazendo um trabalho a nível nacional, todo mundo conhecendo. Mas como começa primeiro o varejo na sua vida e depois como que o trade começa a entrar ali na sua carreira? Ah, legal. Eu entrei no varejo como trainee. Me inscrevi numa vaga de trainee numa rede de varejo de Santa Catarina, apesar de eu ser gaúcha, daí me mudei para Santa Catarina. E lá nesse programa eu realmente tinha que passar por todas as áreas da empresa por um ano. Então, fui empacotadora, fui operadora de caixa, fiscal de caixa, trabalhei no açougue, na padaria, na reposição, no recebimento de notas, na logística, enfim, todas as áreas. E lá depois fui para a área comercial. E aí, na área comercial, como assistente, analista, até virar compradora. E sempre fui fazendo ações de trade, mas sem saber que era trade. Depois de lá, voltei para minha terra, para o Rio Grande do Sul, também numa rede onde atuei como compradora. Eu fiquei 10 anos como compradora. E como compradora, eu sempre quis mostrar os meus produtos de uma forma diferente para gerar mais venda. Que era o trade sem eu saber. Sim. Então, quando o trade começou a se estruturar nessa empresa, ele sabia que quando chegasse na minha mesa, eu já tinha um plano. Eu já tinha um plano, eu já tinha uma ideia, eu queria mostrar que aquela negociação que eu fiz era a melhor, eu queria mostrar num ponto diferente da loja. E aí, fui fazendo o trade sem saber. Até que o Grupo COC me convidou para, então, estruturar a área de trade marketing dentro da empresa há 6 anos atrás. E lá eu estou até hoje, então, desenvolvendo a área. Que bacana. Então, nas redes anteriores, você fazia um trabalho de comercial. Obviamente já com estrutura de trade, mesmo sem ter os termos de hoje em dia. E o Grupo COC não tinha ainda uma cadeira de trade há 6 anos atrás, é isso? Não tinha. Assim como a maioria das redes, era alguém do comercial, era um gerente comercial que negociava ali com os fornecedores. Olha, vamos fazer um ponto extra nessa loja, esse é o investimento, isso aqui vai te dar mais visibilidade. E negociava ali na mesa, no dia a dia. Não tinha um planejamento, né? Acontecia muito provocado pela indústria, pelo fornecedor e não pela rede. Tá. E aí eu vim para estruturar, convencer especialmente os times internos, comercial, operação, de que eu era mais um braço para ajudar na venda e também o fornecedor, dizendo que a gente estava estruturando a área para ajudar todo mundo a alavancar os negócios. Legal. Na Meu Cliente, a gente atende redes regionais, né? E a maioria, na verdade, que a gente começa não tem trade. E eu percebo, assim, às vezes, uma situação de parecer que o comercial fica um pouco em cima desconfiado. Né? O que vai acontecer e tal. Você teve um convencimento, você precisou ter um trabalho de convencimento comercial, marketing, de falar, ó, o trade é um elo que vai ajudar, estamos junto. Como que foi isso no começo, assim, essa estratégia sua de encaixar o trade realmente no discurso e todas as etapas, né? Compras, supply, enfim. Mas você se colocar como, assim, aliado e não uma bola dividida. Como é que foi isso? Foi bem um trabalho de aculturação. E como tu falou, é mostrar que eu era uma aliada, eu era um braço para ajudar. A essência do comercial é comprar bem e vender bem.
E o meu papel como trade é, entre o comprar bem e vender bem, ali eu entro para mostrar essas alavancas de venda, novas formas de ofertar esse produto. Não necessariamente num ponto extra, mas numa ação de visibilidade, numa mídia social, num cartaz, num banner, num outdoor. Então, eu sou mecanismos para entre o comprar bem do comercial chegar no vender bem, né? E foi assim que eu fui mostrando no dia a dia, passo a passo, como que a gente estava tendo resultados. E sempre medindo os resultados e mostrando para todo mundo com fatos que o trade traz à venda também. Perfeito. Eu tive experiência na indústria, né? Fui 11 anos em indústria farmacêutica. Então, eu lembro da lógica, né? De falar assim, poxa, eu tenho um lançamento. Eu vou lá no varejo, eu consigo fazer a introdução. Aí eu coloco lá o estoque X, o produto vai para o ponto natural. No outro mês eu volto, não vendeu, já começa a ter um problema com o lançamento, né? Então, quão importante é a indústria olhar para um varejo que tem trade, de falar, vou sentar na mesa do comercial, fazer uma boa negociação e o trade me ajuda a vender para que eu possa ter um ciclo, né? Acho que esse é o ganho do comercial. Isso. Porque o comercial ele já tem os acordos também, então é importante que o produto comece a girar, né? Então, acho que esse é o convencimento que esse momento do trade, eu entendo que hoje o trade ele já está sendo mais falado, muito por conta dos embaixadores. A SA Varejo também faz um trabalho bem bacana. Eu acho que a gente já está desmistificando um pouquinho, né, o que o comercial ganha com o trade. Mas a pergunta é, como que você vê a evolução do tema trade marketing ao longo dos últimos... Você está há 6 anos no Grupo Coque. Como que você vê a evolução do tema, dos profissionais, a imprensa falando? Tem evoluído na velocidade que você considera bacana? Ainda só 15% dos varejos tem trade, então ainda tem um longo caminho para percorrer. Mas eu acho que cada vez mais os varejos e os fornecedores estão entendendo que o trade é um alavancador, né? É uma ferramenta muito potente da venda. Você falou aí, você tirava o pedido e se não vendesse tinha um problema. Porque o que acontece é que tem muitos produtos que são lançados e morrem sem chegar no cliente. E é o papel do trade mostrar de várias formas para o cliente. Tem cliente que gosta de comprar online. É o papel do trade mostrar para esse cliente online. Tem cliente que gosta de ir na loja. Então, é o papel do trade fortalecer na loja. Então, acho que o varejo está acordando para isso. A indústria já tem o trade há mais tempo. E o que o varejo está fazendo é se espelhando na indústria, né? Porque até então, como a indústria não encontrava quem falasse a sua língua no PDV, ela focava no trade de execução. Era só merchandising, só execução, execução. Agora ela está encontrando redes que falam a sua língua e essas redes estão tendo performance diferente das demais. Bacana. E eu vejo que o tema ele vem crescendo, né? Você posta bastante, bem ativa na rede social. Acredito que já tem uma galera, né, que te segue, pergunta. Como que é hoje, assim, para você, esse público que te procura? São varejistas ou, às vezes, um colaborador de uma rede que quer se encaixar em algum canto e fala, poxa, pode ser que trade seja um caminho. Como que é hoje a tua audiência, vamos falar assim? A minha audiência, ela é eu chamo de trade marketers. Tá. Então, são pessoas que estão na área do trade. São de pequenos varejistas também. E os simpatizantes. Aquelas pessoas que de tanto ver que eu tô comentando são apenas clientes, digamos assim, mas que agora já sabem que tem impacto quando eles vão na loja de uma ponta que ela foi pensada para aquele cliente, foi pensada para impactar, para gerar venda, para mostrar produto novo especialmente. Então, é um público que está sedento por informações. Tem perguntas complexas de quem quer saber sobre dados, sobre ferramentas. E tem perguntas para quem quer saber, nossa, como é que eu faço para mostrar meu produto de uma forma diferente? Como é que eu faço para negociar o trade na minha loja? Né? Então, desde do básico até o mais específico. Tá sendo uma construção muito legal. E eu vejo que é um movimento que faz uma galera olhar para falar assim, poxa, eu quero ter uma carreira no varejo de trade. E isso é muito novidade, né? É muito novo. Porque eu vejo assim, até os embaixadores, todos têm uma história meio parecida. Entrei para fazer uma coisa, fui me encaixando, hoje eu sou trade, tudo acontece e tal, mas não era o objetivo inicial, né? Foi acontecendo. Acho que agora a gente já tá numa geração que vai querer ser trade marketing. Acho que isso vai evoluir muito, né? Tomara que sim. Tomara. E os embaixadores têm um papel importante nisso, que é estar sempre divulgando, mostrando. Agora me fala assim, ó, quando você entrou no Grupo Coque, teve alguns momentos, alguns marcos, assim, do tipo, poxa, tive uma ação muito bacana, um primeiro grande evento, uma coisa que te marcou pra você falar assim, pô, deu muito certo, assim, tá rolando e tal. Eu gosto
de tantas ações que a gente faz, desde montar uma ativação especial no PDV, até uma de live marketing, gosto de tudo. Então, tudo me satisfaz. Há pouco tempo a gente teve que corrigir um ponto extra em uma loja, porque acontece, às vezes ele não está performando. E corrigir ele, identificar os pontos de oportunidade, refazer uma rota, me satisfez muito. Né? Tá. Porque mostra que a gente está realmente focado no objetivo, que é gerar venda. Agora, fazer ações de live marketing, que daí tu envolve diversas áreas. Como uma arena de verão, que a gente monta uma estrutura na praia. Então, ela tem stand, ela tem que ter dinâmica para os clientes, ela tem que ter degustação, ela tem um storytelling que vai da loja até a beira da praia. Isso é muito legal. Isso me motiva tanto quanto corrigir um ponto extra na loja. Tá. Então, eu gosto muito de todas as ações mesmo. Que legal, que legal. E uma coisa que eu falo assim, né, batendo um papo com os embaixadores, é assim, quem tá assistindo a gente, às vezes tem um varejo familiar, 3 lojas, por exemplo. E aí vê, assim, ativações muito legais. Mas quando ainda não é o momento, eu ainda não tenho tanta estrutura. Vamos imaginar que você tivesse hoje numa rede, 3 lojas, 10 checkouts por loja. O que fazer dos passos iniciais, assim, pra gente começar a movimentar algo de trade? Que dica você daria? A gente não precisa reinventar a roda, não. É fazer o básico bem feito. É pegar um ponto extra na loja e começar a negociar ele. Pensar se você tem mídia social, como que você pode comunicar alguns fornecedores ali. O trade, na verdade, ele já existe. Agora que ele está sendo mais comentado. Mas se a loja tem ponta e se ela tem ilha, ela já tem trade. Depende muito do varejo se ele está sendo reativo. Se a indústria que está chegando lá, pedindo oportunidade, o varejo está aceitando. Ou se o varejo está sendo provocativo, está sentando na sua cadeira com a sua propriedade dizendo, aqui na minha loja eu tenho oportunidades. São essas e essas. Então, assim, o trade sempre esteve lá. Mas o varejo estava sendo muito reativo. Agora ele está sendo mais protagonista. Então, é mapear a sua loja, identificar as oportunidades dentro, olhar a loja de fora, olhar o caminho que vai até a loja, porque ali tem pontos que levam o cliente até a loja, e começar devagarinho. Tem espaço para milhares de oportunidades. Boa. Até eu acompanho muito, né, a sua rede social e tal, eu vejo você falando sobre começar e, assim, eu sempre falei isso, assim, no meu cliente, cara, você quer começar? Cara, faz um mapeamento, numa folha sulfite, você escreve, depois joga no Excel, não tem problema, mas que pelo menos você saiba o que você tem, né? E eu trago sempre um reflexo de quando eu era indústria. Poxa, se o varejista ele tiver minimamente o discurso de falar assim, vamos fazer um plano para você vender mais, aparece música para os ouvidos da indústria, né? E hoje a gente ainda vê muito varejo naquele negócio tradicional de brigar preço, 1 centavo é preço, e esquecer que muitas vezes você pode comprar um pouquinho mais caro, vamos dizer assim, do que um atacado, mas se você tiver a estratégia de trade, a indústria investe e recompõe margem, né, e tudo mais. Mas hoje você considera então que o mapeamento e uma clareza de um Media Kit, seria isso? Isso aí. Eu também comecei no Excel. Tá. Realmente pegando a planta da loja e copiando no Excel. Literalmente isso. E marcando os pontos. Claro, a estrutura vai crescendo. As ações, como elas dão muito certo, vai gerando mais demanda. E aí ele vai ficando insustentável. Então você precisa ter uma força que te ajude ali. Mas tem muita oportunidade, realmente começando a desenhar da loja. E quando a indústria percebe que você tem um plano, né? Você consegue identificar oportunidades na tua loja, a indústria também muda. Ela começa a te trazer provocações e daí já vão fazer sentido para você. E aí vai tendo essa construção mútua. A indústria te procura querendo saber assim, você já tem um plano para o próximo ano? Você já tem um plano para o Natal? Porque, como eu falei no início, ela agora encontrou alguém que fale a língua dela, que entenda que ela tem oportunidades e aí desenvolve muitos negócios. E aí desenvolvendo 2, 3, 4, 5 ações seguidas, assim, vamos chamar o fornecedor X. A gente começou a fazer ativações com ele em 2019. O jogo muda a ponto de o próprio fornecedor investir até mais do que ele investiria. Enfim, a confiança, né? O que a confiança traz de resultado prático, assim, para o trade? Vamos supor, o fornecedor X, você negociava com ele em 2019 e para negociação agora. Além de te trazer, ele te traz, assim, ativações muito diferenciadas. Como que é esse movimento de frequência e sequência, né? Então, frequentemente eu estou fazendo negociações com ele. O que isso muda, assim, na prática? Isso muda bastante e realmente é uma construção. Então, você começa com um ponto extra na loja e aí numa próxima negociação você coloca uma mídia, na próxima você coloca uma ativação fora da loja e assim vai construindo. Até que chega um momento que o fornecedor, quando ele recebe uma novidade, ele lembra de você.
E eles assim, cara, eu tenho um negócio novo que vai fazer sentido pra ti. E aí, daí quando você vê, você já tá num plano trade 360, falando com CRM, com mídia, com visibilidade, com ponto extra. E isso foi agindo naturalmente, foi sendo construído, né, nessa relação transparente. Você faz ação, devolve para o fornecedor, como que foi o desempenho, como é que foi a performance, faz uma próxima, coloca um incremento mais e assim vai subindo degrau por degrau. E é legal, assim, eu falo do trade, que assim, eventualmente você vai fazer uma ação e não vai ter o resultado esperado. Fazer Acontece. o quê, né? A gente sonha com o mundo ideal, né? Mas até o posicionamento de ter clareza, ó, não rolou, mas vamos tentar fazer isso aqui. Então, a preocupação que você tem também com a indústria, quando o resultado não foi o esperado e tentar corrigir a rota, assim, acontece com frequência? Como que funciona? Acontece, e isso só mostra que o trade ele tá ligado com muitas áreas. Ele não age sozinho. Ele é um braço de comercial, da logística, de pricing. Então, assim, quando você precisa corrigir uma rota porque ela não deu certo, pode ser porque o preço não ficou competitivo. Tá. Pode ser porque teve uma ruptura, então você tem que envolver logística. Pode ser diversos fatores, porque aquela loja não faz sentido para aquele perfil de produto. E traz até uma reflexão para a indústria. Cara, eu estou lançando um produto novo e pode ser que ele não tenha a performance que eu desejo, porque eu fiz um teste numa loja e não performou. E às vezes a indústria reformula sabores, embalagens, gramaturas, porque ela vai testando, né? Então, por isso é importante dividir os dados também quando eles não forem positivos, para vocês poderem trabalhar juntos. Perfeito, perfeito. E voltando por um varejo regional, assim, menor, o que não fazer no trade? Essa pergunta também é importante, né? Eu tenho aqui algumas teorias, mas queria te ouvir. Então, comecei o trade. O que é, assim, fundamental para a gente falar assim, vou estruturar um trade aqui interno, não importa que seja uma pessoa só, vou testar algumas coisas, mas o que não fazer, principalmente, o que seria? Não, eu acho que eu nunca ouvi essa pergunta, tá? Ao contrário, né? É ao contrário. O mindset do trade é a colaboração para gerar venda incremental. Então, o que não fazer é não colaborar. Achar que você vai fazer tudo sozinho. Não vai dar certo. Você não vai conseguir negociar um ponto extra na loja se você não tiver alinhado com a loja, aquela execução. O gerente tem que estar com você, ele tem que entender que faz sentido. O comercial tem que estar com você para fazer a melhor negociação, para ter o melhor preço na ponta. Logística tem que estar junto também para o produto chegar na loja. O fornecedor em especial, porque ele vai ter que mandar a equipe de promotores, porque ele também vai ter que ficar monitorando aquela ativação. Então, o que não fazer é tentar trabalhar sozinho. Tem que estar junto, tem que estar engajado com as áreas internas e também com os fornecedores e áreas externas. Boa. Então, antes de vender uma ação, você tem que vender internamente dentro da empresa o projeto, vamos dizer assim, Isso aí, tem que estar todo mundo junto. Boa. E eu complemento, né, às vezes entendendo também o seguinte, não adianta achar que trade é verba. Não. E, poxa, ó, levantei a mão só porque sim, eu quero dinheiro aqui e não executar, né, não ter transparência. Então, na Meu Cliente, a gente leva muito em consideração a questão da execução. A gente teve no evento há 2 anos atrás, onde falou que menos de 40% dos JBP são entregues. A execução de fato acontece, né? E na Meu Cliente a gente tem uma taxa de 83% usando tecnologia. Mas essa questão da execução, eu acho que é muito importante, porque se você quebra uma confiança, né, do tipo assim, cara, não fiz. Por que não? Acho que aí o trade tem a desandar na rede e não acontecer, né? E acontece, como a gente falou, tem desafios de execução. Às vezes por parte do fornecedor que não consegue entregar uma arte para fazer aplicação, de uma ineficiência logística, porque de repente eu tenho uma paralisação no país e acontece. Mas você tá junto e você dividir com transparência o que deu certo. E aí, quando tem momentos de dor, dividir também. Cara, aqui a gente não tá dando certo. Traz uma confiabilidade para a indústria e tá sempre à disposição de corrigir rotas juntos, né? Cara, aqui não deu certo, mas a gente tá aberto a pensar numa alternativa e fazer a correção e fazer a execução acontecer. Por isso é importante estar todo mundo na mesma página. Alinhados. Fiz uma pergunta pro Bruno ontem também, ele falou, poxa, me fez pensar. O que você acha, como estará o cenário do trade marketing daqui a 3 anos? Então, até brinquei com o Bruno ontem, né? 2028, a gente vai estar fazendo outro podcast. Como que você acha que vai estar o mercado no sentido de... Você acha que vai ser muito mais do que 15% das redes que vão ter trade? Vai virar uma profissão de fato, assim, a galera vai... Como que você imagina o cenário daqui a 3 anos?
Acredito que sim, vai virar uma profissão. Foi difícil até explicar pra minha família que é um trade marketing, né? Pois Hoje é. eles sabem, mas é muito mais fácil eu falar. Eu sou dentista, eu sou advogada, eu sou médica, eu Sim. sou contadora. Sim. Mas eu falo, eu sou trade marketing de varejo. Então, acho que sim, vai estar mais desmistificado, vai ter mais acesso. E 2028 é logo ali. Total. É logo total. ali. E tem coisas que a gente tá vendo hoje que já acontecem. Vou falar um ponto aqui bem simples, que é a retail media. Desde o ano passado, da NRF do ano passado, tá falando muito de retail media. Sim. Mas é muito fácil você entrar em qualquer varejo de bairro, pessoal que tem uma lojinha, uma única loja, que tem uma tela. E naquela tela tá passando promoção, e daí de vez em quando chama uma senha do açougue. Então assim, já tem a tela. Ele já tá ali. É a forma de trabalhar. E o outro ponto é a inteligência dos dados. É a gente trabalhar com mais inteligência, porque a nova geração, o momento dela de trabalho é diferente, o movimento dela é diferente. Então, a gente ter mais dados para trabalhar com menos e mais eficiência, isso vai ajudar muito. Até para a gente poder replicar história nas histórias futuras, né? Então, eu vou analisar dados que já aconteceram para me nortear para ações futuras com as novas ferramentas que a gente vai ter. Perfeito, perfeito. Eu vou entrar agora nessa parte do Retail Media, que a gente conversou também com os embaixadores. O Jonatas falou para nós, o Calabria do Açaí, ele falou assim, é importante que tenham logo alguns cases no Brasil para que o próprio mercado mire para esses cases e comece a ter referências, porque hoje acho que a gente não tem grandes cases ainda, né? Do Retail Media, do não endêmico em loja. Como que está hoje a sua visão sobre o Retail Media? É algo que vai ficar junto com o trade? Você acredita que em algum período vai ser um departamento à parte? Como que você imagina também esse cenário, assim, nos próximos capítulos? Vou falar por nós, hoje ele está junto com o trade, mas dependendo como ele for se desenvolvendo, pode ser que ele migre para ter a sua estrutura própria, né? E acho que cada rede está tentando encontrar o seu caminho. Quando a gente se compara com os Estados Unidos, eles estão anos-luz na frente, eles conseguem ter dados surreais e fazem cruzamento de vendas. Mas um dado que a gente tem concreto em qualquer país é que a visibilidade do supermercado é muito maior que a mídia da TV. Perfeito. Tem muito mais gente no supermercado do que vendo um canal aberto, né? Então, a gente tá com a faca e o queijo na mão, Sim, né? sim, Mais como é que vai trabalhar essa mídia. E cada rede tá achando o seu ponto. Então, algumas já conseguiram fazer uma virada bem expressiva. Outras estão achando o seu caminho. Fazendo testes, laboratórios. E conforme vão performando, vão ajustando, vão efetivando. Ou vão corrigindo as ações que estão pensando em planejar com o Retail Media. Perfeito. E acho que vem um ponto, né? Assim, a minha teoria é, você começa fazendo um bom trade, porque às vezes o varejista começa a ver NRF, o Walmart falou, cara, tem que fazer, não, vamos começar, né? Na base mesmo, que é o inventário do espaço físico e tal. Mas na hora que você já está trabalhando e você tem dados, realmente, é o que você falou da audiência, né? Quantas redes regionais têm audiência muito maior que a TV Globo local? Exato. Né? Isso faz muito sentido. Eu acredito também que as próprias agências de publicidade, elas ainda não são muito proativas, né? De bater lá na porta do varejo, de falar, ó, qual que é a segmentação dos seus clientes, né? Poxa, eu tenho aqui a verba de marketing de um plano de saúde. E o plano de saúde tem o foco no cliente que faça um ticket médio de compra X, a idade Y e tal. Quantos CPFs você tem assim para eu fazer uma comunicação? Hoje já é assim ou ainda não chega uma agência de publicidade tão direcionada? Ainda não chega com essa maturidade. Tá. Ainda não chega. Quando chega é algo muito embrionário, é alguma coisa de uma indústria que eu já tenho lá dentro, já fiz estou fazendo a mesma ativação com a indústria. Ela diz assim, eu tenho uma verba aqui da indústria X para fazer mídia na tua loja. Ok, eu já faço. Com essa mesma indústria, essa mesma mídia. Então, não está fazendo sentido. Acho que também falta a agência achar um ponto dentro do varejo que faça a conexão. A agência ainda não conseguiu, de repente, entender ou perceber que o papel dela dentro do varejo é além do que o fornecedor já faz. É algo incremental. Porque o fornecedor já faz muitas ativações, né? Então, precisa buscar algo diferente mesmo. Como tu falou. Entender, olha, a minha mídia é de um plano de saúde, é de uma construtora, e pelo teu bairro, identifica o que tem oportunidade. Faz sentido isso para você? Né? Total. Essa é a forma que tem que ser conversado. Então, acho que vai ser algo parecido com o que foi o trade há algum tempo atrás, né? Ele nasce na indústria, o varejo vai se adaptando. Talvez, como o varejista ouviu falar do Retail Media lá, esse movimento seja o contrário.
o varejista já esteja mais preparado e as agências que têm verbas de marketing ainda estão derrapando um pouquinho. Mas eu entendo, a região lá do Grupo Coque, vocês estão Santa Catarina, bem espalhados. Itapema, onde a base é uma cidade que está muita construção, enfim. Então olha a oportunidade que tem, né, de fazer anúncios bem direcionados mesmo. Eu acredito que isso aconteça aí nos próximos 2 anos e ter essa maturidade. Deve acontecer sim. Ô Paula, e para a gente ir para o final assim, desse bate-papo, primeiro eu queria falar que para meu cliente é muito bacana ter nomes igual o seu. A gente realmente entende que é importantíssimo para o varejo esse papel de ser referência, né? Você teve alguma referência de trade na sua caminhada, quando você começou ali? A referência eu acredito que era as suas negociações comerciais, mas algo que chamou atenção, alguma pessoa, estudos, como que você se inspirou para fazer o trade assim? Ai, são tantas inspirações, porque eu tô sempre pesquisando na internet e olhando fora como é que eles fazem, vendo redes que são super maduras, super complexas, mas que eu posso ainda tirar alguma coisa de lá e aproveitar. Mas acho que o time de embaixadores ali me inspira bastante. Todos que estão ali me inspiram muito, muito mesmo. Tem gente que já faz trade há bastante tempo, tipo o Rubem Santana. Falam há bastante tempo e estavam falando sozinhos, e agora eles têm mais vozes para poder ajudar. Mas acho que o time de embaixadores mesmo, atualmente, é quem mais tem me inspirado. Legal. Que é quem faz na prática mesmo, né? Exatamente. E hoje você reconhece que você é referência para muita gente, né? Muito varejista, muita gente hoje que fala, poxa, eu acompanho a Paula, então você também sabe que essa é uma, entre aspas, missão aí de levar o trade, né? Pra gente ir pro fim, só te agradecer realmente, falar que esse Clube dos Embaixadores vai ter alguns eventos, a gente vai participar de muito conteúdo, que o objetivo final vai ser ajudar a comunidade mesmo do varejo e da indústria a crescer, né, a maturidade do pessoal. Obrigado. Obrigada, Maurício. Eu que agradeço o convite. Como eu falei, é uma honra fazer parte desse grupo de embaixadores. É realmente um pessoal que coloca a mão na massa, que faz o trade diferente. E é isso que faz a diferença. Quando a gente fala do que a gente realmente faz no dia a dia, o que tem de pontos positivos, o que tem de oportunidades, o público se identifica. E aí ele segue, e aí ele contribui, ele colabora. Então, acho que a gente está num momento de virada muito relevante e é uma felicidade enorme estar fazendo parte. Que legal. Muito bom. Pessoal, esse foi mais um episódio do meu Cliente Cast, hoje com a Paula Valduga. Em breve a gente vai ter mais convidados. Eu vou dar alguns spoilers aí nas redes sociais, mas a gente vai ter um grupo muito bacana e muito conteúdo para vocês. Obrigado e até a próxima.